Pessoal, a ideia de fazer esse vídeo me veio através de um comentário de um seguidor do canal e eu vou ler e vou botar aí na tela esse comentário para vocês entenderem qual vai ser o sentido aqui desse vídeo. Então o comentário do Ricardo de Sena é o seguinte: bom dia, vi a diferença entre os traços dos aerógrafos mais baratos ao caro. A pergunta é, o que faz a diferença entre eles? É a agulha, como você fez, polida e outras peças? Abraço. Um abraço para você também, Ricardo. Essa pergunta eu achei muito boa, porque eu tenho falado sempre aqui da questão desses aerógrafos chineses, e esses, ou chineses que tem alguma marca, e tenho explicado a diferença, que eles têm problemas nas roscas, que eles têm problemas de vedação, entre outros, mas isso tudo é sempre a respeito de mecânica, né? A gente está falando de mecânica. Mas isso, em princípio, não afeta o funcionamento do aerógrafo. Como é que ele vai atomizar a tinta e como é que ela vai aparecer lá no seu objeto. E eu acho agora que essa pergunta me dá a oportunidade de falar um pouco mais sobre essa diferença mais fina que tem entre um aerógrafo de marca e um aerógrafo genérico. Eu vou começar colocando um vídeo de testes que eu fiz aqui no canal. De um lado você vai ter o PS289 da Creos, que é um excelente aerógrafo 03, e de outro lado você vai ter um chinês, vamos dizer, com marca, ou melhor, do outro lado você vai ter um chinês com um certo verniz, que é o Yumo da Meng, que é um aerógrafo que não deixa de ser um genérico, mas que tem uma marca nele, ele tem um certo melhora em acabamento e tal, e nesse caso aí ele está com um bico 02. E ainda assim dá para ver claramente a diferença de qualidade do traço entre o 289-03 e o Yumo 02. Você vê que o 289-03 faz um traço bastante melhor, inclusive mais fino. E é essa diferença que eu vou tentar explicar aqui agora. E para fazer esse comparativo, eu escolhi esses dois aerógrafos aqui. Esse aqui é o Sparmax Max 3, que ainda que seja um aerógrafo de uma marca conhecida, ele não é um aerógrafo caro dentro do espectro desses aerógrafos de marca. O preço dele deve estar custando aí, lá no AliExpress, em torno de R$400, mais o frete. Eu vou botar o anúncio aí, vocês vão ver. E esse aqui, que é um aerógrafo aqui sem marca, mas ele é o equivalente ao BC61 da Steula. Eu já comentei que a Steula, eles dizem que fazem algumas melhorias, trocam algumas gachetas e tal, e fazem uma inspeção no aerógrafo para compensar a falta de controle de qualidade lá na China, mas basicamente é esse aerógrafo aqui. Então vamos procurar entender quais são as diferenças que fazem com que esse aerógrafo aqui seja bastante melhor do que esse aqui na questão do traço. Não estou falando mais da parte de funcionamento mecânico. Bom, a primeira coisa que nós vamos ver, e que a gente já aprendeu aqui nos vídeos anteriores, é que para que um aerógrafo funcione bem, esse conjunto aqui de capa e bico deve estar perfeitamente centralizado. Então, se você olhar de frente, você vai ter que ver o bico perfeitamente centralizado com a capa. Eu vou colocar a foto dos dois aí e vocês vão ver duas coisas. Primeiro, enquanto que esse aqui está perfeitamente centralizado, esse aqui está bastante fora de centro. E não é só isso. Vocês vão reparar que esse aerógrafo aqui, como todo bom aerógrafo, o bico fica ligeiramente para fora da capa. Sempre um pouquinho, alguns mais, outros menos, mas sempre um pouquinho para fora da capa. Nesse aqui você vai ver que o bico está bastante lá para dentro. Ele não está totalmente para dentro, porque senão ele não funcionaria. Mas ele está bem longe aqui desse limite da capa. E isso aqui prejudica bastante o funcionamento do aerógrafo. Por isso que todos os bons aerógrafos,
eles têm esse bico protuberante aqui, sempre saindo um pouquinho da capa. E é claro que alguém vai dizer que isso aqui é aerógrafo de mistura interna e tal, né? Bom, já tem um vídeo aí explicando isso, não vamos voltar nesse assunto. Então nós já temos aqui duas diferenças importantes. Primeiro, a centralização, que é bem melhor nesse aqui, esse aqui está perfeitamente centralizado, enquanto esse aqui está bem descentralizado. E a segunda coisa, o bico desse aerógrafo, ele está um pouquinho para fora da capa, como deve ser, e o desse aqui, ele está, ainda que não esteja dentro da capa, ele está para dentro aqui dessa abertura, e isso atrapalha bastante a atomização aqui, porque parte da tinta vai ficar aqui encontrando ar ainda no finzinho dessa ponta da capa aqui, e isso aqui vai prejudicar bastante a atomização do aerógrafo. Vamos tirar aqui as duas capas, e esses aerógrafos eles são mecanicamente muito parecidos. Se você pegar parte de um e botar no outro, vai encaixar tudo de um para o outro, até o gatilho deles é igual. Vou soltar aqui o cabo também, todos os dois têm cabo com regulagem. Também é importante, quando você examinar essas duas capas, a qualidade desse furo de saída aqui. Você vai notar que, apesar de os dois aerógrafos serem aerógrafos 03, o aerógrafo da Sparmax, esse furo aqui, ele é menor. Ele é menor por quê? Porque ele está perfeitamente bem centralizado com o corpo do aerógrafo. Já nesse caso aqui, provavelmente eles precisam fazer um furo maior, porque como não há um cuidado aqui nessa centralização, para que o bico não ficasse tão fora da posição que ele começasse a jogar tinta aqui na parte interna do próprio capa, eles fazem um furo maior para compensar essa incapacidade de centralizar o bico. Isso é mais uma coisa que faz a diferença nesses dois aerógrafos. Então já vimos ali problema do bico da capa, e agora vamos ver aqui as agulhas. Vou botar aqui, vamos ver se a câmera vai focar, mas dá para ver aqui que a conicidade das agulhas é bem diferente. Essas duas aqui são agulha 03. O acabamento delas também é diferente. Talvez é melhor eu botar uma foto para que isso fique mais claro. O material é totalmente diferente, a começar pelo diâmetro da agulha. Você vê que aqui, ó, no Sparmax, o diâmetro é maior, então ela tem mais rigidez, ela é menos flexível, enquanto que esse aqui é bastante flexível. Isso aqui pode causar empeno na agulha e dificulta a centralização da agulha dentro do corpo do aerógrafo. Além disso, vamos dar uma olhada aqui na parte da frente do aerógrafo. Isso é bastante importante. Eu vou botar fotos aí para vocês verem também. Aqui, onde o bico é roscado nesse aerógrafo chinês, sem marca, você vê que não tem nenhum cuidado aqui para que o fluxo de ar que passa aqui, vamos lembrar que com a capa na posição, o ar sai aqui em volta do bico, né? Fica pressionado por dentro da capa e caminha lá para a saída do aerógrafo. Você vê que aqui não tem nenhuma preocupação em que esse fluxo de ar aqui ele seja o mais tranquilo possível, sem turbulência. Você tem vários ressaltos aqui que atrapalham essa fluidez do ar. Se você olhar aqui no Sparmax, você vai ver que esse tubo aqui, onde o bico é roscado, ele é feito de forma que ele encaixe no bico sem nenhum ressalto, então o ar vai caminhar aqui em volta desse conjunto sem encontrar nada que forme turbulência, e esse ar então vai sair muito mais homogêneo aqui por dentro da capa, caminhando para o bico, e portanto você vai ter um ar mais tranquilo, menos turbulento na hora de misturar com a tinta. Isso é importante para que o seu spray de tinta,
que a atomização que essa tinta sofre seja bastante uniforme. Além disso, se você olhar aqui na frente desses dois aerógrafos, você vai ver aqui, e vou botando foto aí, que o espaço de passagem de ar aqui em volta do bico nesse aerógrafo é bastante grande, enquanto que no chinês aqui, olha o espaço que tem aqui. Isso por conta aqui da mecânica em que ele é feito, de como o tubo que precisa para colocar o bico, sobra muito pouco espaço aqui entre a peça que segura o bico e o corpo do aerógrafo. Então, mais uma vez, nesse aerógrafo aqui, se você pegar qualquer um aerógrafo bom de marca, você vai ver sempre um espaço grande aqui. O ar sai aqui com facilidade, ele não sofre nenhum constrangimento aqui. E, mais uma vez, vai te dar um movimento mais suave do ar aqui, enquanto nesse caso aqui, você tem o ar passando por trás dessa chapa que está aqui, ele vai passar por uma área estreita, ele vai sofrer aqui uma aceleração, vai certamente te dar um movimento de ar mais turbilhonado, e mais uma vez você está criando problemas aqui nessa área, que é a área crítica do aerógrafo, que é onde você vai ter o encaminhamento do ar para que ele saia lá no bico, e lá do lado de fora do aerógrafo, como qualquer aerógrafo, ele vai misturar com a tinta, e para isso você tem que estar esse ar então caminhando aqui o menos turbulento possível, vai te dar um melhor fluxo lá fora do aerógrafo. Se você pegar qualquer aerógrafo de marca, você vai encontrar esta situação aqui. Essa situação de que tudo é feito aqui para que não haja nenhum impedimento à passagem do ar aqui. E isso vai fazer a diferença. Então, nós já vimos que ainda que esses dois aerógrafos sejam bastante parecidos, né, a exceção aqui dos copos. Se você olhar o corpo dos dois aqui, inclusive o gatilho é exatamente igual, você vai ver que não tem grande diferença de um para o outro. Mas aqui na frente, onde tudo acontece no aerógrafo, é onde é o coração do aerógrafo, vamos dizer assim, eles têm diferenças, ainda que sutis, bastante importantes, e é por isso que você vai conseguir um desempenho muito melhor com esse aerógrafo aqui do que você vai conseguir com esse, tirando as diferenças mecânicas, problema de rosca, problema de vedação, encaixes, tudo isso que de uma maneira ou de outra em algum momento vão te dar algum trabalho, não afetam o funcionamento dele aqui na frente. O que afeta esse funcionamento é exatamente o acabamento de todo esse conjunto frontal aqui. Então, quando você fala das diferenças entre um aerógrafo de marca e um aerógrafo chinês, você não está falando apenas de partes mecânicas, de melhoria de vedação e coisas parecidas. Você está falando de uma engenharia aqui na parte da frente que permite que esse aerógrafo aqui vá sempre ter um desempenho melhor do que esse aqui. Abre a parte da frente aí do seu aerógrafo, dá uma olhada, vê se o bico está bem centralizado, vê se a capa está com bom acabamento. Essa saída aqui também é importante. Mas para concluir o vídeo, e para também não deixar ninguém desesperado, preciso dizer o seguinte: esse aerógrafo aqui ele vai funcionar bem, eu já disse isso, né? Que ele vai funcionar. Essas diferenças de engenharia aqui, elas só vão se fazer mais presentes quando você tentar fazer traços muito finos, ou quando você for fazer preenchimento de áreas muito pequenos, porque aí realmente essa engenharia melhorada no fluxo do ar aqui e na centralização de todas essas peças vai fazer com que você tenha muito mais facilidade de fazer pequenos preenchimentos e traços mais finos com esse aerógrafo do que com esse aqui. Espero que tenha sido um vídeo que tenha esclarecido a dúvida que foi colocada e que tenha sido útil para vocês.